Vamos lá, vamos lá. Eu, prestando atenção em um detalhe, e resolvi conversar com um padre. Uma coisa que as pessoas não repararam, né? Aí eu falei, padre, na igreja católica entram 100 jovens para serem futuros padres. Tá bom. Desses 100 jovens, eles ficam 5 anos estudando para no futuro serem padres. Porém, desses 100 jovens, apenas 10 são padres. Né? De 100 jovens, 10 são padres. 40, né? 40 se tornam pastores, né? E o restante, que são os 30, os 30 restantes, eles se tornam gays. E todo ano é assim. E quem paga o estudo daqueles jovens que entram para serem padre? Aquelas mulheres velhas, aqueles homens velhos que levantam de domingo cedo e colocam aquelas moedas no dízimo. Aquela nota de R$ 2. Quem paga o estudo desses jovens, desses homens que estão estudando na faculdade para serem futuros padres? A diocese que faz uma arrecadação dos dinheiros das paróquias e das comunidades, que as pessoas voluntariamente dão aquele dízimo. E tem aquelas pessoas que pagam por mês R$ 30, tem pessoas que pagam por mês R$ 50, né? Outras pessoas pagam por quinzena, R$ 60, R$ 80, vai de acordo com aquela pessoa que ela se sente à vontade em pagar. Aí no final, esse jovem que não tinha dinheiro para pagar a faculdade, resolve falar para o seu superior que não quer ser padre, sai da igreja católica e vira pastor, sai com certificado, diploma, né? E funda a igreja evangélica. E nem para falar essa verdade, nem para agradecer que quando era mais jovem, quando não tinha condições de pagar uma faculdade para estudar filosofia, teologia, sociologia, psicologia, matemática, português, nem para agradecer que pagou foi a igreja católica. Não fazem isso. Padre, a igreja católica está perdendo? Porque 40 homens se tornam pastores, de 100 homens, 40 pastores e 10 padres. 10 homens, 10 se tornam padres e o restante se tornam gays, né? Se assume ser gays, né? E sai da igreja. Será que as outras igrejas têm a audácia de fazer isso que a igreja católica está fazendo? Existe alguma igreja no mundo que não seja católica que faça essa audácia? Porque a igreja católica sabe muito bem que muitos daqueles homens, aqueles jovens que entraram no seminário, vão sair. Eles irão ir para o mundão. Alguns irão se assumir pastores e fundar suas igrejas. Outros não. Irão se assumir gays e falar mal da igreja. Falar mal dos superiores. Falar que lá tem muito gay, tem muito padre do armário. Não é verdade? Aí eu fiquei pensando, padre, e se a igreja católica deixar de existir? Quem é que vai segurar essa bronca no mundo? Presta atenção. Se a igreja católica deixar de existir, hoje a igreja católica existe. Hoje, muitos jovens que foram no seminário estudar para ser padre saíram da igreja católica.
e fundaram suas igrejas evangélicas. Tá cheio de igreja evangélica, não é verdade? Outros se assumiram gays e saíram da igreja. Agora, e se a igreja católica deixar de existir? E se daqui a um ano aparecer algo e que a igreja católica acabou? Quem é que vai segurar essa bronca? Você acha que a igreja evangélica vai ter condições de dar essa mamata? Sabendo que muitos que irão estudar para ser pastores vão sair da igreja evangélica e não vão ser pastores? Você acha que o superior da igreja evangélica vai permitir isso acontecer? É o que mais vê no mundo, mais vê nas missas, o que mais vê o pessoal aí. A própria novela da Globo fica fazendo umas entrelinhas. Quantas vezes a Globo fez novela fazendo o padre meio gay ou o padre meio querendo pular para um lado, cobiçar aquela garota, né? Agora você imagina se a igreja católica deixa de existir. Aí eu fiz essa pergunta para o padre. O padre falou: o dia que a igreja católica deixar de existir, tudo acaba. Pois assim está escrito lá na Bíblia. O próprio Jesus confirmou isso. Então o negócio é feio. Então se a igreja católica está na terra, é porque aí as pessoas ainda têm bênção, as pessoas ainda têm paz, mesmo elas não percebendo. Porque o dia que a igreja católica deixar de existir na terra, o dia que Deus permitir, acaba com a igreja católica. Tira. Ai, ai, ai daqueles que ficarem na terra, viu? Não é pra pôr medo, não. O negócio é sério. As pessoas não prestam atenção. As pessoas ficam assim à toa, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo vídeo mostrando que a igreja católica no passado queimaram pessoas aí, né? Mas e hoje? A igreja católica queima quem? Não queima mais ninguém. Será que realmente foi isso? Porque quando a gente pega o livro da história, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, certo? É o que está escrito, mas quando você começa a estudar a história de verdade, você percebe que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Você começa a perceber quem invadiu o Brasil? Hum, quem o, né, as Índias, Pedro Álvares Cabral e o seu bando. Aí você pega o livro de história antigo, tem Pedro Álvares Cabral, e fizeram um desenho de um padre monge jogando a cruz, fazendo esse semblante. Eu vou até tirar o óculos para mostrar. Ele estava assim, ó, mostrando a cruz para um índio, e o índio assim, ó, com aquela cara de espanto. Eu fiquei prestando atenção. Quem fez esse desenho aqui? Realmente é isso mesmo que aconteceu? Acontecia isso? Hum. Aí eu fui pesquisar, prestar mais atenção. O livro de história, até aquele desenho, para fazer aquele desenho e ser autorizado ali na sala, entre a academia de letras de pessoas ali, eles que decidem. Então foram eles que falaram, tem que ser desse jeito. Ah, mas não é assim, não, mas tem que ser, porque a gente quer que a história seja desse jeito e pronto, acabou. Fica complicado. Para você entender aonde eu quero chegar, um homem, ele está filmando o tempo. A câmera dele pega exatamente o raio. O raio pega o galho de árvore, pega a árvore, parte ao meio, a árvore cai no chão, pega fogo, mas aquele redor da árvore, aqueles matos, não pega fogo e se apaga. Tudo bem. Só que naquele mesmo momento, o homem filmando, ele filma pessoas se aproximando, próximo da árvore, provocando fogo, né? Fazendo fogo mesmo, para pegar fogo na mata. Aí a reportagem mostra e fala: nós estamos passando uma informação exclusiva. Nesse exato momento, ao vivo, veja as imagens. Um raio que atingiu uma árvore fez pegar fogo em toda essa mata. Aí você entende a história? Aí o homem pega essa matéria, ele assiste e fala: não, é mentira.
Ele vai na rede social e coloca o vídeo mostrando o raio caindo na árvore e a árvore pegando aquele fogo, mas porém se apaga. Não pega fogo no redor da árvore, aqueles matos, né? Só que ele mostra também pessoas se aproximando próximo da árvore e jogando produto químico, acendendo o isqueiro para pegar fogo, provocando fogo, provocando uma fogueira. E a mídia sabe disso. Porém, a mídia diz: não, vamos colocar somente essa reportagem. Aí, como é que você vai descobrir a verdade, né? E aí? E o livro de história, não é isso? E o que diz da Igreja Católica também? É tanta coisa que anda falando sobre a Igreja Católica, chega dá pra ficar assim. Tá estranho, né? Tá meio complicado. Aí você vê lá na China, o governo fez uma lei que proíbe, né, a, a religião. Mas quando você vai ver religião, que religião tem lá? Só tem a Igreja Católica. O tal do cristão. A Rede Globo divulgou isso também um tempo, no ano passado. Interessante que eu fui pesquisar outras religiões. A China não perseguiu, a China não proibiu. Lá, o governo chinês, né? Que tem aqui no Brasil. Somente foi proibido a Igreja Católica. Foi proibido o cristão de falar as palavras de Deus, a palavra da Bíblia aqui, lá na China, né? Aí eu fiquei observando. As pessoas estão brincando. As pessoas pensam que esse mundo aqui é o mundo livre e quando partimos desse mundo, tem outro mundo que é ula ula, lá lá lá, porque é tão perfeito aqui que você chega a ter aquela certeza de não acreditar naquilo que você não vê. Você só tem que acreditar no que você vê. Se você vai no lugar e tem manifestação de poltergeist, tem manifestação de talvez de espírito e acerta a sua vida, acerta até o que aconteceu com você entre quatro paredes, algo que machucou você, aí você acredita. Aí você fica até naquele lugar, porque para você ali é a verdade. Então é isso que faz acreditar, né? É isso. Vou terminar aqui, vou encerrar a, a live, mas é uma reflexão sobre observando esse lado que entram 100 homens para serem padres. Só 10 se tornam os 40 pastores, porque essa é a realidade, é o que está acontecendo. E o restante se assume gay, gay, e sai. E mesmo assim, a Igreja Católica continua. E quem é que banca o pagamento, a faculdade dessa turma? Aquele pessoal que deixa o dízimo, né? Aquele pessoal que colabora. Tem como prever isso? Não tem. Tem como saber quem é o traidor? Tem como saber quem vai deixar a Igreja Católica? Quem vai se tornar pastor? Não tem. Mas isso é uma coisa certa. Não tem nenhuma igreja, nada no mundo que está fazendo o que a Igreja Católica está fazendo. Aí me vem pessoas dizerem que no passado queimaram pessoas. A Igreja Católica pegou e tocou fogo em algumas pessoas aí, né? Será que foi isso mesmo? Tá na hora de vocês pensarem, de vocês observarem.